Hoje nós falamos com o Venâncio Gomes, que é hairstylist. Ele está nesse mercado há quase 40 anos, daqui a alguns anos vai fazer 40 anos. É isso aí, gente. Trabalhando nesse mercado de cabelo, com histórias incríveis de empreendedorismo, dicas para novos profissionais, cursos online, a trajetória dele pelo mundo afora, vale muito a pena você assistir, você que é dessa área, tem interesse em também conhecer o trabalho dele, até porque vai ter curso online, né, Cris? A gente vai dar todas as informações e divulgar, né, na medida do possível, e daqui ele vai para o Chile. Então, assiste todo o podcast, você que está chegando agora, que vale a pena. Boa noite, Venâncio. Boa noite, gente. Muito obrigado por tantas palavras, sei lá, uma descrição assim tão empolgante. Gostou? Adorei. Muito bom, muito bom. Décadas, né, Venâncio? São décadas de história, né? Bom, a minha história, ela começou muito cedo, né? Acho que é por isso que o pessoal fala assim, nossa, 30 anos, o cara já tá pensando numa pessoa já muito velha, né? Já tem meus 50, né? Mas... Começou muito cedo. Eu comecei muito cedo na profissão, eu tinha... Na época em Guarulhos, né? Eu sou de Guarulhos. E eu entrei na escola com 14 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos eu comecei a trabalhar numa gráfica, olha só. Foi fora cabelo e música, foi a única coisa que eu fiz na vida até hoje, assim. Eu nunca trabalhei em outra coisa. Meu Deus. Então, assim, eu com 11 anos eu trabalhei numa gráfica e logo depois que eu saí dessa gráfica, eu trabalhei em média 2 anos e pouco, saí, fiquei um tempo fora da gráfica e depois eu entrei na escola de cabeleireiro com 14 anos. E com 15 eu já estava formado e aí, um dia eu apareci em Cacoal, em 88, e vim para cá e, enfim, tô aí até hoje. Aí essa é a minha história, assim, em 3 minutos. É uma paixão, né? Fala aí, 30 anos. Mais de 30 anos. Na verdade, Única profissão, mais de 30, gente. né? Na verdade, em 2025, dia 5 de agosto de 2025, eu faço 40 anos de profissão. Top. Ó, e fala para nós um pouquinho como que foi essa descoberta de Venâncio e aquela marca internacional que você representa, a Alpha Parf. Como que é? Bom, a Alpha Parf também é uma história de amor, né? Que eu tenho com essa empresa, porque foi a empresa que me lançou, tecnicamente dizendo, foi a empresa que abriu as portas dos bons produtos para mim, né? Porque é uma história assim que, voltando um pouco atrás, eu cheguei aqui em 88, e em 1988 a gente não tinha produtos profissionais aqui na região, sabe? E então nós trabalhamos de 88 até 90 e alguma coisa, 96, por aí, foi que a Alpha Parf começou a entrar aqui no estado, né, do estado de Rondônia, da região norte, enfim. E através do nosso distribuidor de Porto Velho, eles começaram a fazer esse trabalho e eu fui descoberto aqui na época, né, porque eu sempre tive assim uma facilidade muito grande de mexer com o cabelo. E num curso, né, um amigo meu, hoje ele é diretor artístico da Alpha Parf Internacional, o Eliabe Moreira, ele veio aqui em Cacoal dar um curso e como o curso estava muito corrido e tal, ele pediu para mim ajudar ele a fazer uns cabelos, eu fiz, ele gostou, ele me chamou para a equipe, isso em 1998. E eu tô até hoje. Venâncio, como que é? Fala um pouquinho pra gente, pra quem tá nos assistindo, como era na década de 80, ou melhor, 90, meados de 90, ali eu lembro de você nessa fase, 95, 96, 97, 98, que você começou a ascender. Como era ser um cabeleireiro, que na época chamava cabeleireiro, hoje é hairstylist, Isso, né? Hairstylist, gente, que faz estilos de cabelo. Exato. Ele é um top, um nível acima, né? Mais um nível acima de uma pessoa que corta cabelos. E como era ser uma pessoa já com esse status e com essa condição e com esse conhecimento e com essa representatividade naquela época? Numa cidade pequena, Cacoal era pequena. Como era isso? Uma das coisas assim, que sempre foi muito legal para mim nesse sentido foi exatamente isso, morar em Cacoal. Entendeu? Porque, tipo, até hoje, quando eu vou lá para São Paulo, agora, por exemplo, em setembro do ano passado, eu fiz 6 apresentações na feira Beauty Fair, que é uma feira internacional. Eu fiz 6 apresentações durante um show. E assim, todo mundo que vai conversar comigo depois fala, pô, de onde você é? Eu falo, eu sou de Cacoal, Rondônia. O pessoal, muitos ou não sabem onde é, ou fingem que não sabem, né? Enfim. Uhum. Porque é uma região remota, né? No mapa da moda de cabelo, principalmente. A gente não está no eixo.
E muita gente não entende, mesmo naquela época, entendeu? Então, tipo assim, para mim, já na década de 90, assim que eu conheci a Alpha Parf, conheci o Eliabe Moreira e eu comecei a despontar, as pessoas já tinham essa coisa. Mas por quê? O que que você faz em Cacoal? Por que que você está lá, não está em São Paulo, não está no Rio, né? Porque é o eixo da moda. Enfim, dentro dessa situação, respondendo a sua pergunta, é muito difícil definir, assim, sabe, como era. Eu sei que, assim, era uma coisa, assim, muito gratificante para mim exatamente por isso. Porque eu saí de longe de uma cidade no interior de Rondônia, na região sul de Rondônia, onde muitas pessoas nem conhecem, dentro da minha profissão, os meus amigos lá de São Paulo, Rio, de Santa Catarina, a maioria não sabe onde fica no mapa, né? Mas quando eles veem assim, falam, poxa vida, como você é um exemplo para mim. Por quê? Porque você é conhecido e tal. Eu acho gratificante isso. E é uma jornada de legal. empreendedorismo, né, Cris? Total. A Cris, que é uma empreendedora, né, Cris, pegando um gancho aqui, bom. e o Venâncio é empreendedor também. A Cris a gente estava comentando alguma questão, né, Cris, que o empreendedor passa por altos e baixos, não é? Nossa, os outros falam assim, ai, conta, como que é? Não conta os tombos que eu levei, mas o menos isso. Por aí. E aí a gente tem tombos, né? Nossa, empreender não é fácil, é uma montanha-russa, é um altos e baixos mesmo, né? E aí fala pra nós, como que é empreender na área de cabeleireiro? Que tem, a gente estava conversando outro dia, você falou assim, nossa, tem até o jeito para calcular cada coisa. A crise ensinou muito a gente também aonde economizar, etc. Fala um pouquinho dessa experiência de empreender, porque ser artista é bom, mas precisa empreender também, né? Verdade. E é uma das situações assim, muito, muito complicada a gente conseguir separar o lado artístico do lado administrativo, sabe? E nem todos conseguem. Mas, assim, eu penso, aquele dia a gente conversou, eu penso, assim, que esses últimos acontecimentos que a gente teve nesses últimos anos, pandemia, a quarentena, essas coisas trouxe muita gente para a realidade. Inclusive eu aprendi muito com isso, sabe? Porque quando aconteceu a pandemia, o que acontecia antes da pandemia? Acho que a pandemia foi um divisor de águas aí para a gente, sabe? Para mim, aí eu vou falar de mim, não vou falar no geral, nem vou generalizar. Comigo aconteceu o seguinte, antes da pandemia, eu tinha uma equipe muito grande dentro do salão que eu trabalhava, né? Inclusive eu tinha um salão aqui, em qual eu tinha um em Balneário Camboriú, que eu tinha os 2 salões. Trabalhava 15 dias lá, 15 dias aqui. E quando veio a pandemia, a primeira coisa que aconteceu foi isso, eu tive que escolher entre um e outro. Né? Uhum. E claro que eu escolhi Cacoal porque eu já tinha 30 anos de história, de vida aqui, né? Então, assim, tipo, eu fui muito frio nessa hora, né? Eu não fui, sabe? Eu não pensei com o coração. Fui na razão mesmo e falei, gente, Balneário Camboriú é uma ótima cidade, é maravilhosa, mas se eu ficar aqui, eu vou passar fome, entende? Por quê? Porque lá eu ainda não tinha o conhecimento, o salão já estava engrenado, porém, a equipe que eu tinha lá, porque lá praticamente o salão não dependia de mim como depende aqui, a equipe que eu tinha lá, a maioria era de fora, só tinha a Dani Tramazoli, que trabalhava comigo, que era de Balneário. Todas as outras não eram de Balneário e aconteceu toda aquela questão das pessoas se sentirem inseguras, né? Cada um foi para casa dos pais, voltou para casa, uma foi para lá, ela morava numa cidade ali próximo na divisa com o Paraguai, esqueci o nome. A outra morava em Lages, a outra morava em Florianópolis, então cada uma foi para sua casa. E aí eu não pensei 2 vezes. Vamos fechar o salão de Balneário e ficar com o de Cacoal, porque de Cacoal eu me garanto, né? Aqui é a sua casa também. Aqui é minha casa, ou seja, já foi logo de cara um prejuízo, que eu tive que fechar um salão que ainda nem pago estava, na verdade. Ainda tinha financiamentos ainda para pagar, que eu assumi tudo, né, e trouxe tudo para Cacoal. E dentro desses acontecimentos aqui, que chegamos em Cacoal, ficamos 62 dias sem atender, né, por conta da quarentena. Né, teve a quarentena, o pessoal foi soltando de pouquinho a trabalhar, mas a vigilância, a prefeitura não liberava os cabeleireiros, esteticistas, ninguém aqui ficou assim, a maioria que trabalhou escondido. Né? E eu mesmo fiquei 62 dias sem poder atender. E dentro dessa situação, o que tinha de reserva acabou, as contas iam vencendo, a gente ia ter que ir elegendo as que iam ser pagas, as outras que não iam ser pagas. Então aí começou a acender a luz amarela.
entende? E aí eu comecei a ver, falei, opa, peraí, gente, eu vou correr atrás eu tenho que fazer alguma coisa para viver com menos, entende? Que é o que tinha. Porque antes da pandemia, a gente não pensava muito nesse lado administrativo, sabe por quê? Porque a gente sempre ganhava mais do que gastava. Por mais que se gastasse, sempre tinha dinheiro entrando, dinheiro entrando, dinheiro entrando, sabe? Então, assim, quando eu até falo hoje, para quando eu vou dar curso em presencial, eu até falo hoje, quando tudo vai bem, sabe? Você não se preocupa com essas coisas. Entendeu? Porque você gasta hoje porque você sabe que vai ganhar amanhã. Mas quando veio a pandemia não aconteceu isso. Mas você não podia gastar hoje porque amanhã você sabia que você não ia ganhar. E quando voltamos com o movimento, os primeiros meses, eu comecei a trabalhar, para você ter uma ideia, em junho de 2020. Nós ficamos, começou dia 20 de março, a pandemia, ficamos abril, eu voltei final de maio trabalhar. Eu voltei com 20% da receita que eu tinha antes, entendeu? Sabe o que é isso? Sim. Tipo, você ganha 1.000 e aí você tem que passar a trabalhar com 80, Nossa. entendeu? Poxa. A gente aprendeu muito. Então, em cima disso, eu comecei a trabalhar muito o meu lado administrativo, que eu não tinha também, sabe? Eu comecei a fazer cursos online. O Sebrae me ajudou muito nisso aí. O Sebrae, na época, ele liberou para nós aqui, a Cíntia, ele liberou para nós aqui de Rondônia uma 30 vagas de um curso de gestão, que foi feito por uma agência do Rio de Janeiro, né, de graça, online. Esse curso demorou 4 meses, 2 vezes por semana, entendeu? Isso me ajudou muito. E aí eu fui começando a trabalhar em cima disso e coloquei isso tudo numa planilha. Eu criei uma planilha hoje, que é o meu sistema que eu uso, não uso mais sistema pago, eu uso a minha planilha que eu criei em cima desse curso, entendeu? E essa planilha, ela me mostrou, assim, todos os meses, se eu seguisse ela, quando eu ia colocar tudo em ordem, que foi janeiro de 2022. Nossa. Janeiro de 2022, eu passei 2 anos trabalhando em cima dessa planilha, praticamente. 2 anos não, porque eu terminei de fazer essa planilha em agosto de 2020, durante a pandemia, entendeu? Aí no outro ano ainda peguei Covid, fiquei mais 30 dias sem trabalhar, entendeu? Enfim, mas dentro desses planejamentos eu sabia quando eu ia pagar minha última conta do Covid, de 2020, que foi em janeiro de 2022. Eu falo assim que essa pandemia, ela ensinou muito a gente, né? Eu falo até em casa, antes havia até desperdício, né, na geladeira. Hoje não, a gente começa a pensar até como, poxa, economizar tal. E lá na empresa, tinha antes desperdícios tal, e aí? Tinha muito desperdício. Compra errada? Inclusive hoje, o que acontece? Eu nem diria compra errada, mas diria compra em excesso. Porque teve época que eu fazia compras, fazia estoque para 3 meses. Eu comprava, por exemplo, quando eu ia fazer compras de coloração, por exemplo, é uma coisa que eu uso muito no salão, eu fazia compra de 500 tubos, 250 tubos, sabe assim, de coloração. Isso dava muito tempo e gerava descapitalizava. Exatamente, descapitalizava ou então gerava vários boletos, entendeu? Que hoje eu não faço mais isso. Hoje eu trabalho da seguinte forma, eu compro, eu tenho uma conta separada para os produtos, entendeu? Então todo dia que eu trabalho, eu chego no final do dia, eu vou fechar o caixa, aí essa planilha já me dá o valor certinho que eu gastei de produto, é só lançar, né, qual o procedimento que eu fiz, que ela já me dá o valor que eu tenho que separar. Então eu separo, eu tenho um cartão pré-pago, sabe? E aí eu pego esse dinheiro, aquele valor lá, olha, hoje os serviços de coloração, mechas que eu fiz, eu gastei tanto, a planilha me mostra, eu já transfiro esse dinheiro para esse cartão, e ele fica guardado lá. Quando eu vou fazer a compra de novo, eu já passo ele. Não tem mais boleto de produto. Entendeu? Olha, então, assim, é uma das coisas que eu falo muito nos meus cursos. Mesmo sendo um curso, quando eu vou dar curso, eu não faço curso ainda sobre gestão, mas os meus cursos online não, desculpa, o presencial, que eu faço de corte, eu sempre dou essas dicas, entendeu? Tem que fazer isso, porque senão você se enrola. Outra coisa, eu só compro o que eu vou usar durante aquele mês, a minha projeção, entendeu? Porque tem uma coisa, eu sempre tenho dinheiro para comprar. Sim, e perde o vencimento, não é? O grande lance é sempre, eu tenho dinheiro, então, tipo assim, quando eu vou fazer um pedido, eu faço hoje um pedido de 80 tubos, que é o que eu gasto mais ou menos dentro de um mês, entendeu? Se, por exemplo, der um movimento maior, aí eu tenho dinheiro para comprar de novo, eu não preciso ficar fazendo boletins, entendeu?
Sim, a gestão do negócio é fundamental. Ele falou do Sebrae aqui, gente, eu vou fazer um pequeno parêntese de falar do Sebrae, porque o Sebrae também me ajudou na pandemia, Cris. Eu acho que você também já deu o curso pelo Sebrae, não foi? Já. A Cris já deu consultoria pelo Sebrae também na sua área, né, Cris? Gente, o Sebrae, só fazendo uma Fantástico. parte já que o Venâncio falou, o Sebrae é fantástico. O Sebrae existe para isso, todos nós que somos microempreendedores, né, ou que somos MEI no Brasil, eu também sou, a gente pode e deve recorrer ao serviço do Sebrae. O Venâncio falou de consultoria, eu tive consultoria de marketing também do Sebrae em 2021 e fez assim, ó, deu um upgrade no meu negócio também muito grande em alguns meses de consultoria gratuita. Então, assim, vamos usar o Sebrae. O Sebrae existe para isso. Isso mesmo, gente. Procurem. Agora, continuando, Cris. Deixa eu só um negocinho. Fala, Ó, você que está olhando o nosso Instagram, esse intervalo é para pedir. Compartilhe a nossa live, compartilhe esse podcast para geral, porque o conteúdo vem coisa boa. Se já o pessoal já está gostando, vai gostar mais ainda. Cris, YouTube, Instagram, quais redes sociais que está veiculando nesse momento? YouTube, Instagram, curte lá a gente, segue a gente para poder a gente engajar mais, né? É isso aí, gente. No YouTube fica aí, depois você pode compartilhar com todo mundo que você quiser. Quem quiser deixar pergunta pro Venâncio, né? Também, gente, todo mundo. A gente tá um Bard aqui, ele lê a pergunta para nós, porque eu esqueci o podcast. É muita emoção. Muita emoção. Podcast. É ao vivo, gente. Aí a gente esqueceu. Eu falei, agora o Lombardi vai ler pergunta, comentário, comentem, manda beijo pro Venâncio, ele adora. A gente já encheu a bola dele aqui, ó. Jornada do Cabeleireiro Internacional. Responsabilidade. Falando nisso, gente, o Venâncio, ó, vou falar aqui de uma outra empresa que ele representa e também traz essa marca com ele, essas marcas que ele traz com ele, a Alpha Parf e essa marca que eu vou falar agora que é a Demilano, é isso? Demilano. Fala um pouquinho dessa empresa e também da Tony Guy em Londres, que também é referência, gente. Fala um pouquinho dessas empresas para as pessoas entenderem como é essa parceria. De Cacau para o mundo. Cacau para o mundo. Bom, na verdade é o seguinte, a Demilano, ela é uma equipe da Alpha Parf, que a Alpha Parf criou na Itália, na verdade, ela originalmente é da Itália, e foi criado essa equipe de estilistas para fazer os trabalhos de show, né, demonstração ao redor do mundo, sobre os cabelos, né? Então hoje a Alpha Parf, desde essa época que foi criada a Demilano, a Alpha Parf separou a parte estilística da parte técnica, ou seja, a parte técnica cuida dos desenvolvimentos das técnicas de coloração, de mechas, né? Tudo que fala de cor, e a parte artística, que é a Demilano, que é a equipe Demilano, nós somos em 19 aqui no Brasil, ela cuida do projeto de corte. Então, assim, quando a gente vai fazer hoje um trabalho de corte, dentro do Education de Alpha Parf, o que a gente faz? Junta as duas partes, as duas equipes, né? A equipe técnica, que cuida de todas as cores, mais a equipe artística, que cuida da finalização, do corte, da estilização do cabelo. Então, junta essas duas partes, faz um projeto. Uma faz um projeto de cor, outra faz um projeto de corte. Entende? Então, assim, a gente lança as coleções. Né? As coleções. E de lá para cá, a gente tem trabalhado desse jeito, sempre sobre a batuta, né? O Eliabe Moreira, que é o cara que cria todas essas coleções, tanto de corte quanto de coloração. Ele é um dos cabeleireiros hoje, dos hairstylists mais... um dos tops do mundo hoje, não só do Brasil, também de Porto Velho, né? Olha! E, assim, Porto Velho Porto Velho não, Rondônia, digamos, já exportou bastante talento aqui, sabe? Na nossa área. Enfim, e então a Demilano, ela é essa equipe de estilistas que cuida da parte dos cortes, estilização dos cabelos. Tudo isso para quê? Para fazer demonstração de produtos também. Porque a Alpha Parf nada mais é do que uma empresa de cosméticos. Sim. Então, tudo isso para ela, o Roberto Franchina, que é o dono da Alpha Parf, ele é um cara muito visionário, né? Ele pegou dentro da equipe dele, dentro da empresa dele, ele criou
essa equipe que cuida somente do desenvolvimento das cores e a equipe que cuida do desenvolvimento dos cortes. E juntou tudo nisso aqui para vender o produto dele. Então, quando o cabeleireiro ele gosta ele gosta de ver coisa bonita, ele gosta de ver coisas que ele não vê no dia a dia dele, sabe? Eu sou cabeleireiro, eu sei como funciona isso. Se eu fico, na época da pandemia mesmo, que eu fiquei de 2020 a 2022 praticamente, sem fazer nenhum evento, sem fazer nenhum... Eu fiquei, sabe, triste, porque a gente quer... a nossa profissão é muito dinâmica, então a gente quer sempre estar dentro das novidades. E a Demilano é isso, entende? Ela traz essa novidade para os cabeleireiros, dentro de Alpha Parf, para mostrar a finalização dos produtos de cor e essas coisas assim. Tony Guy, Tony Guy é a academia dos sonhos, né? Acho que da grande maioria dos cabeleireiros do mundo. Tony Guy é uma academia inglesa. Ela foi fundada na década de 1920, né? Enfim, século XIX, né, ainda acho. E ela se tornou, junto com Vidal Sassoon, depois ela se tornou uma precursora das técnicas geométricas de corte, né? Então, assim, hoje, falar de Londres, falar de Tony Guy, falar de Vidal Sassoon, falar de Mahogany, Seiko Academy, falar disso é falar de moda de cabelo, falar da fonte, né? Da fonte onde nasce tudo, sabe? Eu até fico emocionado, eu me arrepio, sabe, quando eu falo isso, porque realmente foi um sonho que eu realizei em 2006, que eu queria muito ir para lá, sabe? Eu queria muito aprender a cortar cabelo da maneira correta, da maneira assim, onde eu queria, eu decidi ir para lá, sabe por quê? Porque eu queria que qualquer cliente que sentasse na minha cadeira eu tivesse uma solução para corte. Olha aí que legal. E aí, você, como que foi assim a tua primeira viagem para lá? Cheio disso aí, essa grana, e aí, como que foi? A minha primeira viagem tem de tudo, cara. Tem mico, tem, mas enfim. Sempre tem. Foi assim, em 2004, por aí, eu já estava com essa vontade, eu queria ir para os Estados Unidos. Eu ainda não tinha assim, a noção para onde, né? E aqui, naquela época, principalmente, a gente não tinha né, a gente não tinha a tecnologia de hoje, né? A gente não sabia muito dessas coisas, assim, não era tão globalizado, né? Então, naquela época, tudo que se falava era Estados Unidos, né? Então, eu queria ir para lá para fazer um curso de corte. O máximo que a gente tinha naquela época era revista de corte. Não tinha esses negócios que a gente tem hoje, o Pinterest, né? Hoje tem Facebook, tem Instagram, TikTok, tudo tem, né? Enfim, hoje é muito mais fácil. Naquela época era só mesmo as revistas e o Brasil, a Cabelo e Companhia e tal, e a gente via aquelas coisas, e eu queria muito fazer isso, né? E aí me deu esse insight e eu comecei, inclusive até entrei, comecei a fazer a inscrição para tirar o visto para os Estados Unidos, tirei passaporte e tal, né? Mas era tão difícil tirar o visto, muito mais difícil que hoje, acho. Por conta da burocracia, era mais demorado. E aí, cara, me deu um insight assim, né? Falei, poxa, conversando com a Alessandra Steca. Que morava lá, né? Que morava lá. Aí eu falei, por que você não vem para Londres? Aqui tem a academia que você quer e tal. Eu conversando com ela, aí eu falei, cara, mesmo, né? Você pode ver para mim isso aí? Ela falou, posso. Aí ela foi lá na escola, eu acho que ela trabalhava, ela não morava tão perto da escola, mas ela trabalhava por ali, então ela foi lá, desenvolveu tudo, né? Não tinha WhatsApp, eu acho que naquela época não existia WhatsApp ainda, então ela foi pessoalmente, né? Mandar um beijão para ela se ela estiver assistindo. Enfim. Chama ela vou chamar. Você tem uma história também. Certo. Aí, cara, olha só, ela foi lá, fez tudo para mim e falou, Venâncio, é tanto. Você precisa mandar tanto agora e um mês para terminar o curso, um mês para a data do curso, você tem que quitar o resto. Falei, beleza. Isso era em 2004, 2005, por aí. Mas eu não tinha grana. Entendeu? Falei, e aí? Muita grana, velho. Aí o que eu fiz? Falei, só tem um jeito de eu fazer. Eu medi, eu contei os meses e tal, não precisava o visto. Então eu não precisava mais gastar dinheiro com visto e nem precisava me preocupar em ficar tirando. Eu já estava com o passaporte na mão. Aí eu tive uma ideia. Falei, cara, eu vou pegar 100 todo dia. R$100 todo dia. Eu comprei um cofre
de 250 quilos, um bichão desse tamanho, assim. Exagero, né? Ótimo, adorei. Aí, cara, e comecei a juntar dinheiro. Todo dia eu tirava R$ 100 do meu bolso, assim, porque naquela época a gente trabalhava muito com cheque e cartão, cheque e dinheiro. Sim. Cartão de crédito era raríssimo a gente Sim. trabalhar nessa naquela época, né? Eu mesmo naquela época, se eu não me engano, eu não tinha máquina de cartão ainda. Então era cheque, cartão e algumas vezes umas notinhas também, umas promissóriazinhas lá que a gente nem recebia depois. Mas enfim. Deus o livre. Aí, cara, olha só. Todo dia eu pegava R$ 100 e colocava naquele cofre. Pá, 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 e fui juntando. Todo dia. Ó, e o dia, no sábado, aquele dia eu não falei isso, mas no sábado era 2, era 200. No domingo eu não trabalhava. E eu sempre trabalhei de segunda a sábado, né? Nunca deixei de trabalhar na segunda. Quando foi em 2005 eu já tinha dinheiro. Mais ou menos em novembro, dezembro de 2005 eu já tinha dinheiro. Você ficou quanto tempo fazendo essa caixinha? Passou de um ano. Passou de um ano, olha isso, querido. Tá vendo, gente? E assim, disciplinado, sabe? Sim. Porque eu tinha o sonho de ir. E aí deu? Aí quando foi em 2005, final de 2005 eu terminei, aí eu fui e comprei a passagem à vista, Olha. que eu já tinha o dinheiro. Paguei 2.600 e alguns quebrados na passagem de volta. Saindo de São Paulo, né, na época. E não, foi saindo de São Paulo, a primeira vez eu saí de São Paulo. A segunda vez a TAM já estava fazendo Porto Velho, Ji-Paraná. Lembra quando tinha o voo da TAM? Então aí eu já saí de Ji-Paraná. A segunda e a terceira vez eu saí de Ji-Paraná. Enfim, eu fui, comprei a passagem, conversei com a Alessandra estava lá, ela desenrolou tudo, aí eu fui no Western Union, mandei o dinheiro para a Alessandra, ela foi, pagou meu curso, pagou o hotel, tudo, mandou todos os recibos e eu parti. Olha só. A história é essa, assim. Muito legal. Como eu consegui, entendeu? É um exemplo, né? Porque Então. assim, as pessoas falam, é aquela pessoa afortunada. Não, cara, ele batalhou. Eu que vejo aí a vida inteira. Batalhou. Não, aí o bacana disso foi assim, sabe? Quando eu tava lá, assim, não foi nem no primeiro dia. Sabe que o primeiro dia tudo era muito novo, tudo era, né, uma língua diferente, apesar de eu ter uma boa noção de inglês. Mas assim, cara, tipo, teve um dia lá que os caras estavam, né, hoje tem inclusive a gente conversa ainda pelo WhatsApp não, pelo Instagram hoje, ele tá na Joico, é um Richard Mana, ele mora hoje em Miami, e eu tava olhando aquele cara assim, eu olhei aquelas paredes, olhei aquela marca assim, falei, cara, eu tô aqui, sabe assim? E belisca. Tipo assim, você realizou o seu sonho, entende? Isso foi a primeira vez. Aí eu olhei assim e falei, cara, eu tô aqui. Quantos brasileiros, quantas pessoas no mundo queriam estar ali naquele momento? Sim. Eu era o único brasileiro da turma, entendeu? A primeira turma tinha um cara do México, um cara de Hong Kong, 3 meninas da Eslovênia, e o resto era tudo italiano. Caramba, gente. Éramos uma turma de 14 pessoas, que eles fazem turma sempre pequena, né, porque eles são muito exigentes, né, e são muito cuidadosos, então eles não colocam muita gente na turma. Acho que 14 pessoas era o máximo. Então assim, eu era o único brasileiro e assim, um dia, cara, aí entra aquela história que a gente falou no início, Cacoal, Rondônia, entende? Como isso representa alguma, sabe, assim, para as pessoas que hoje me conhece hoje, não viu essa trajetória, entende? Aí eles falam, mas como você lá de Rondônia, Cacoal, nem tem um amigo meu lá de Brasília que ele não fala Cacoal, ele fala Caçoal, ele não consegue falar o nome da cidade, entendeu? É um cabeleireiro, o Maurício Mandala, o nome dele, ele é italiano e é um cabeleireiro muito famoso em Brasília, e ele não consegue falar o nome da cidade, não conhece, não sabe onde é, sabe, acho que nunca olhou no mapa, mas assim, aí ele fica assim, poxa gente, como você tá lá? Ele é louco porque vai para Brasília trabalhar com ele, entendeu? Mas é isso, entende? Então, tipo, são situações assim que a gente cria. Eu tinha um sonho, eu fui, realizei, aí fui mais uma vez, depois fui outro, e fui várias vezes, entendeu? Depois você foi várias vezes, aí tirou de letra. Mas eu tô sabendo, mas tem gente que tirar essa aventura. E o que você vai fazer lá? Você vai Santiago mesmo, capital do Chile? Santiago, eu vou pousar em Santiago, mas a cidade que eu vou ficar lá 15 dias lá fazendo uns trabalhos lá de curso de corte, Santa Cruz. 150 quilômetros. Não, Santa Bolívia. Desculpa. Lá é Santa Cruz, no Vale do Aconcagua. Uau! É a
a região dos vinhedos, a região das vinhas. Ai, meu, ele mesmo, né? Inclusive, assim, pelo que eu já sei, né, eu já estudei um pouco sobre a cidade, e ela tem, de todas as vinhas que tem lá, tem 3 que estão entre as 10 melhores do mundo. Ai, gente, ele vai trazer vinho, tá? Desculpa. Ai, né? se ele não trazer... Mas infelizmente a gente gosta. Só o detalhe, hoje eu vou pro lugar do vinho e não bebo. Mas tem que pegar umas encomendas, Renato. Nossa, gente. Mas fala para nós, assim, o que você vai aprontar lá? Tem uma equipe te preparada para dar um curso? Lá vai ser assim. Eu conheci esse pessoal em Santa Catarina, eu já fiz 2 trabalhos com eles aqui de corte, em 2019 e 2022. Em 2019, na época, eu estava lá com um salão lá em Balneário Camboriú, e eles vinham, todo ano eles trazem, ou traziam, né, não sei se eles vão continuar aqui, eles trazem uma galera do Chile para fazer o curso aqui no Brasil. Entendeu? Então, na época, eles vieram em 108 cabeleireiros chilenos para fazer o evento aqui, entendeu? É uma equipe que faz o evento aqui e traz os caras de lá para eles passear e tal, enfim. E um amigo meu que conhecia esse cara do Chile lá, me apresentou ele e falou, cara, esse cara tem um currículo bom e tal. Aí ele fez tipo assim, ele fez um convite, você não quer fazer uns 2 cortes aí para nós, não? Eu falei, não, faço, bicho. Tipo assim, você me chamou, é uma coisa que eu gosto de fazer e, tipo, é uma coisa assim que eu também gosto de passar um pouco do que eu aprendi, de tudo que eu adquiri durante essa minha jornada. Eu fui, fiz 2 cortes lá no dia. O povo endoidou, né? Assim, tipo, caraca, meu, muito doido, assim. E você faz palco ali ao vivo? Palco ao vivo. Uau! Não é pra qualquer um, quem sabe faz ao vivo mesmo. E aí eles gostaram tanto que no outro dia me chamaram de novo, entendeu? Aí eu fui, fiz de novo, e 2020 eles me convidaram para ir pro Chile. Só que 2020 teve a pandemia, aí eu não fui. Aí 2021 não teve nenhum evento, né, no Brasil, inclusive. 2022 eles fizeram, no ano passado, em outubro, inclusive foi dia do meu aniversário. Eu tenho um vídeo aqui dele que eles cantaram parabéns para mim em espanhol. Eu fiquei bem emocionadão, assim, sabe? Porque não esperava, assim. Eu terminei de fazer um cabelo, aí o pessoal chegou lá e falou, hoje é aniversário dele. Eles vieram em 68 pessoas dessa vez. E aí partiu o convite para ir pro Chile agora, né? E eu fechei lá uma turma, na verdade era uma turma só. E aí parece que eu conversei com ele essa semana agora, e parece que a procura foi maior e foi se juntando gente, e eles fizeram, se eu não me engano, 3 turnos. Então eu vou ficar lá 15 dias passando um pouco do conhecimento que eu adquiri durante esse tempo. E eles gostam disso, são muito estudiosos. Venâncio, e você trabalha, a Cris, ela é suspeita, daqui a pouco ela vai falar o que ele fez, tá? Aquele que cuida dela, né, Cris? Mas o Venâncio, gente, ele trabalha com visagismo. Muita gente não sabe, eu tenho uma visão muito superficial do que é visagismo. Até onde eu sei, eu vou dizer que ele vai me corrigir se eu estiver errada, é adequar rosto, cor da pele, a corte do cabelo, luzes, né, a cor que você vai usar no cabelo, enfim, adequar a sua imagem pessoal ao corte de cabelo. É isso, Venâncio. E isso é um tipo de trabalho que nem todo mundo sabe fazer. Você é bom nisso, né? Que eu tô sabendo. Então, não, você tá correto. É tudo isso. Na verdade, eu costumo hoje, eu nem falo, nem uso mais a palavra visagismo, porque o visagismo em si, ele foi usado de uma forma, assim, na minha opinião, isso é minha opinião, ele foi usado de uma forma, assim, muito, muito forte para quem queria cobrar as consultas, entende? Eu nunca cobrei, eu nunca fiz, sabe? Porque isso aí depende do meu trabalho. O meu trabalho depende muito disso. Então, assim, tirando a palavra eu comecei a falar de projeto, entendeu? Então, assim, tipo, porque a partir da hora que eu trabalhei as técnicas, os cursos de técnicas geométricas, eles ensinam a gente a olhar todo o trabalho como um projeto, não uma coisa assim, sabe? Então, tipo, é como assim, se você tem um terreno vazio, por isso que a gente chama, a Demilano é arquiteto de designer, entendeu? Então, assim, você tem um terreno vazio, você vai construir uma casa. Essa casa tem um projeto. Essa casa, sabe, assim, você vai... e é basicamente isso. Você trabalha com cabelo, se você for fazer um corte, você vai levar... Qual é o seu terreno? Qual é a sua matéria-prima? Entendeu? O terreno é o crânio.
Uhum. O crânio é uma superfície arredondada. Uhum. O cabelo é sua matéria-prima, seja ele cacheado, crespo, ondulado ou liso. Qualquer forma. Então você está trabalhando com formas. O rosto ele pode ser redondo, ele pode ser arredondado, ele pode ser quadrado, pode ser retangular. Formas geométricas. Sim. Entendeu? Então, em cima, quando você aprende, quando você domina, quando você internaliza essas técnicas, e principalmente as formas e tal, você começa a trabalhar isso. Então, quando você olha, aí vem também um pouco de metodologia, um pouco de filosofia do próprio curso, da própria metodologia, né? Que é o quê? Lá em Londres, é usado muito duas expressões, suitability e beauty first. Por quê? Beleza em primeiro lugar e o suitability. Por que beleza em primeiro lugar? Porque aqui no Brasil a gente fala assim que não existe gente feia, né? Muitos até fazem uma piadinha que existe sem dinheiro, mas não feio. Enfim, a gente fala mesmo que não existe um rosto totalmente feio. Não existe. Todo rosto tem alguma coisa bonita. E o suitability, ele vem para isso. Ele pega o que aquela pessoa tem bonita e faz o corte projetado para chamar atenção para aquela região do rosto. Entende? Sim. Então, assim, quando você vê uma mulher de franja, você pode ter certeza, se foi usado isso, é porque ela tem o olho muito bonito, ou a sobrancelha, ou então essa região do olho é muito bonita. Muito simétrica. Exatamente. Então, assim, a gente costuma, em algumas situações, foi há muito tempo atrás, né, na década de 80, muita gente falava, 80, 90, muita gente falava assim, ó, você tem que cortar o cabelo assim para esconder isso aqui, entendeu? Não sei se vocês já ouviram isso. Já, tipo, eu sou muito bochechuda. Exato. Aí então corta você não assim, corta, tudo você não faz corte de cabelo hoje em dia para esconder um defeito. Você faz um corte para exaltar o que é bonito. Porque quando o bonito aparece, o que não é bonito não aparece, ele desaparece. Entende? Então isso é uma cultura. Sim. Entendeu? É uma cultura. E em cima disso é por isso que eu não uso mais a palavra visagismo, eu falo projeto. Entendeu? Porque eu faço um projeto realmente, só que a pessoa, na hora da consulta, né, que a gente tem aquela consultazinha assim, nem que seja 5 minutos, eu já vou fazendo as perguntas chaves e eu vou colhendo as informações. E em cima dessas informações eu sei o que eu faço ou não. Entendeu? Você tá vendo essa carinha linda aqui, gente? Essa carinha Foi oriental. trabalhado de dia. Coisa aqui, né, essa criatura. Não, ela já é bonita, mas Então, assim, o que dá pra valorizar? a nossa conversa do dia que ela foi fazer o cabelo foi primeiramente em cima da cor, né? Então, assim, quando a gente fala em cor, quando eu vou fazer um projeto de cor e corte, eu sempre faço a cor primeiro. Né? Eu sempre faço o projeto da cor, definiu a cor, o que vai ficar bem pro tom de pele dela, o tipo o desejo, né? O desejo. E depois dessa cor definida, técnica definida e tal, aí sim a gente parte pro corte para o quê? Porque eu vou fazer uma cor. O corte, ele tem que valorizar essa cor. Entende? Sim. Porque no final de tudo, é mesmo assim, você faz uma casa de alvenaria linda e coloca, de repente, uma porta de madeira que não... sabe, que não... Não casa ali, né? Não combina. Exatamente. Sim. Aí você põe um blindex, ou então, de repente, a madeira, por exemplo, essa madeira de construção hoje, que o pessoal faz muito, lá no salão do shopping eu fiz, ela é maravilhosa, valoriza, entende? Então é a mesma coisa do corte, com a cor. Eu, por exemplo, sinceramente, eu não gosto de fazer só uma cor. Eu sempre, quando eu faço a cor, eu sempre quero fazer o corte junto para que o corte venha valorizar mais ainda essa cor, entende? Sim. Então, basicamente foi o que a gente fez no dela. Ela pediu que não tirasse o comprimento, né? Então, dentro disso aí, nós fizemos a cor, um trabalho de iluminação, um castanho iluminado, dentro da cor que ela queria, valorizou bastante, e depois eu fiz o corte em camadas, mantendo o comprimento para poder deixar o cabelo dela Você comentou desse jeito aí. do cabelo da Cris, né? Pois é. Eu gostei, era todo murchinho, sem graça, uma única cor, ele deu uma iluminada. Pra você que não segue o Venâncio no Instagram, é Venâncio Gomes, tudo junto. E eu olhei o Instagram dele, gente, ó, sério. Tem cada imagem aqui que eu falo assim, nossa, são mulheres europeias. Ele... Cacoal, bem. Olha, e aí ele tem aquelas técnicas maravilhosas. É inspiração europeia mesmo? Esses cortes geométricos modernéticos? Tudo europeu, sabe? Assim, hoje eu não consigo trabalhar mais com
Claro que assim, você pega as técnicas elas são universais, então gente do mundo todo, tá? Inclusive, posso até comentar isso aqui assim, de todas as vezes que eu fui lá, eu conheci gente da Turquia, do Japão, da Eslovênia, da Itália, Grécia, sabe? Eu conheci gente de todo mundo, porque o mundo todo vai para Londres fazer curso dessas técnicas. Sim. Entendeu? Então, assim, dentro disso aí, não tem como você voltar atrás, não tem como, depois que você... Tipo assim, gente, eu hoje, quando eu vejo um profissional que não trabalha assim, que não trabalha com essas técnicas, dá vontade de ir lá pegar ele e ensinar, sabe? Fala, cara, faz assim, que é melhor, aprende isso, estuda isso, sabe? Agora, semana passada, por exemplo, eu fiz um curso no meu salão aqui, um curso presencial, eu abri 5 vagas e todos eles preencheram rápido, e eu estava falando exatamente isso. A partir da hora, as técnicas geométricas, elas, tanto no corte quanto nas cores, elas são uma coisa viciantes, que assim, tipo, depois que você conhece, você não consegue voltar atrás mais. Você não consegue voltar, tipo, ontem, se você fez o curso hoje, você não consegue trabalhar como você trabalhou ontem. Abriu a visão. Abre, e é a travessia do Mar Vermelho, não tem volta. Muito legal. A curiosidade agora, não tá dentro do escopo. Você já pegou um cabelo de um outro profissional que não estava legal, o cliente estava satisfeito e você fez aquele up, assim, tipo, você já pegou um cabelo? Já, infelizmente acontece, entende? Assim, infelizmente acontece. Até porque, tipo, a gente não consegue agradar todo mundo. Assim como provavelmente alguém já pegou o cabelo que eu fiz, que também a cliente pode até ter gostado, mas não se adaptou. E é uma das coisas que eu falo muito. E assim, gente, nesse momento, é um momento muito delicado, né? Porque a gente tem que ser muito ético, né, para cuidar com as palavras, né, para não dar a impressão, né, de você estar falando mal da pessoa. Eu, por exemplo, nem toco no nome, não pergunto quem fez. A pessoa chega, começa a falar, olha, eu fui e fiz meu cabelo assim, eu não quero saber quem fez. O que importa para mim é dali para frente, é a hora que eu botar a mão nesse cabelo, entendeu? Aí sim, tipo, se tem alguma coisa para ser arrumado, para ser colocado no devido lugar, eu só mostro que tem que ser, porque a partir dali serei eu, entende? Legal, né? A partir dali serei eu. E confia no tempo, né? Aí assim, tipo, dali para trás, eu não quero saber quem foi. Não me interessa, é falta de ética, entendeu? É falta de ética. Quem me conhece, quem sabe, quem vai no meu salão sabe que eu não faço isso, entendeu? Total. E eu não tenho medo de falar porque eu realmente não faço, entende? Então assim, dali para frente, é comigo. Então, assim, dali para frente, se ela tiver alguma reclamação, vai ser de mim. Então, é por isso que eu não posso deixar, assim, por exemplo, tem gente que vai lá com o cabelo muito danificado. Ah, eu não quero cortar. Eu falei, olha, se não cortar, não sai, entendeu? Você só consegue recuperar cabelo, a maioria dos casos, cortando, né? Ou então você vai levar 3 anos para arrumar esse cabelo, né? Isso acontece. Eu tenho alguns, tô com 2 exemplos assim lá, de cabelo que eu peguei na época da pandemia, logo assim que a gente voltou, e eu tô cuidando dele até hoje porque a cliente não quis cortar. Mas aí eu expliquei para ela, nós vamos ter que fazer um cronograma para você cortar as pontinhas, mas pontinhas que ela deixa cortar é meio centímetro, entendeu? Às vezes só sai o fiozinho mesmo assim, mas enfim. Conseguimos recuperar o cabelo, entende? Tá ali, hoje tem um dedo e meio ainda para tirar, sabe? Para tirar, mas não deixa, ela prefere vir, sabe, naquele cronograma que a gente fez para recuperar. Mas enfim, não sei quem fez, não me interessa quem fez, o que me interessa é o que tá ali na hora. Entende? É muito importante. Porque exatamente por esse lado assim ético, sabe, que a gente aprende na escola mesmo. Eu acho que é por aí. Mas acontece, infelizmente acontece de aparecer cabelos assim. Curiosidade, Cris, que é uma questão cultural, tá? Você já deve ter passado por isso, como você falou agora dos compridos. É muito tradicional no Brasil, gente, a mulher de cabelo comprido, né, Venâncio? Ou comprido de médio para longo, enfim, gosta de cabelo comprido. Isso é cultural do Brasil e você que gosta e é uais, gente, porque ele já cortou meu cabelo bem, assim, chanelzinho curto e fica perfeito, maravilhoso. Obrigado. Não, ele nos cortes curtos e todos ele é bom, mas nos curtos geométricos é uma coisa absurda. E aí, como que faz para você convencer uma pessoa de cortar? Se ela tem esse amor, esse apego ao cabelo.
Né, Google? Google respondeu. Ok, a minha Google respondeu. Mas a pega desse negócio. Olha só, Princípio brasileira, né? essa é uma pergunta muito legal, porque é o seguinte, ó, quando eu estava em Londres a primeira vez, a escola Tony Guy, ela fica uma rua New Oxford Street. A New Oxford Street é uma rua menor, bem pequena, que ela faz tipo uma quina, né? Vem a Oxford Street, que é a rua onde tudo acontece, as ruas das grandes lojas da Nike, né? Tipo assim, ela dá uns 3, 4 quilômetros, né? Só de lojas as mais lindas que sabe? Ai, meu Deus. Para todos os gostos e todos os bolsos. E a New Oxford Street é uma quina. Então termina aqui, tem a estação de metrô Oxford aqui, e aqui ela faz uma dobrinha, uma esquina, tem um teatro, e depois a New Oxford Street. Eu saía do curso, o curso lá começa às 9 horas da manhã, sai para almoço por volta de 1 hora da tarde, 2 horas a gente volta e sai às 5h30. 5h30, na época que eu fui, era de dia, estava anoitecendo 9h30 da noite. Até 9h30 da noite estava clarinho, parecia de dia. E eu ia para essa rua, né, essa avenida, a Oxford, olhar as lojas, ver, sabe, conhecer a cidade, né, enfim. Cara, é um banho de cultura. Tá aí falando de cabelo e de roupa, sabe? Porque você vê cabelo de tudo quanto é jeito. E eu dei risada um dia lá que eu parecia que eu estava aprendendo mais na rua do que na escola, sabe? A questão do banho cultural mesmo, da cidade e da maneira, a cultura como eles usam os cabelos lá. Então eu vi de tudo, cabelo totalmente desfiado, totalmente desconectado, aquelas coisas todas, né? E aí um dia eu parei para atravessar, eu estava de volta, estava vindo para ir pro hotel, que o meu hotel também era bem pertinho da escola, e eu parei na faixa de pedestre, tinha um monte de mulher cabeluda. Quando eu cheguei perto dela, estava falando português, era tudo das brasileiras. Então, para responder essa pergunta, sim, é uma cultura brasileira. Você quer ver? Você vai para Santa Catarina, você vê. Santa Catarina quase não tem cabelo curto. As que tem são muito estilosas. Mas, sei lá, acho que 10% da população das mulheres lá é cabelo curto. O resto, 90% é longo. No mínimo na altura do ombro, entendeu? E elas não gostam de cortar cabelo lá, elas não, entendeu? Não gostam, que eu digo assim, cortar curto. Elas cuidam muito bem do cabelo, porém, a questão do curto é difícil. E mais uma situação que você perguntou assim, como você convence? Eu não convenço. Eu tento não convencer. Porque assim, dentro desse processo de consulta que a gente aprende lá, a gente conversa, a gente ouve as reclamações da cliente com relação à aparência e principalmente ao visual do cabelo dela. E no final, a gente põe na mesa 3 opções. Como profissional, a gente vê tudo, e o desejo, a gente vê a reclamação, o que ela sente, o que ela pensa sobre o cabelo dela, o que ela não está gostando, né? E o desejo. São essas 3 coisas. 3 coisas não tem como errar, entende? Não tem bom briefing, né? Não tem. Você, com essas 3 informações na mão, você devolve para ela 3 opções. Porque aí, na hora que você sabe disso, você coloca a sua interpretação profissional em cima disso aqui e dá 3 opções para ela, e quem escolhe ela. Entende? Se ela escolheu usar, ela entende? Cara, o seu cabelo vai ficar bom assim, vai ficar bom assim, vai ficar bom assim. Esse pode ser um curto, esse pode ser um médio, esse pode ser um longo. Olha, muito legal. Entendeu? Aí quem escolhe é a cliente. Então ela escolheu, você fez ela participar de todo o processo, entende? Sim. A chance de não ter êxito é quase zero. Você não deixou cortar muito o seu cabelo, né? Não, Foi. Se tem um maxilar assim, ela fica bonita com Chanel, não fica, Venâncio? Queixo. Não, é bonito. Eu já tenho aqui, não é? Ó. Não, ainda tem uma coisa assim, muita gente tem medo de cortar cabelo comigo, que acha que eu vou cortar curto, entende? Porque assim, a real é assim, porque como eu me destaquei muito nos cortes curtos aqui, eu peguei essa fama, né? Gosta de cortar. Não, eu vou em cima do desejo da cliente, porque a gente tem que ser profissional nesse momento. Porque assim, na década de 90 tinha muito aquela coisa assim, ó, o profissional sou eu que sei o que é melhor para você.
eu não concordo, nunca concordei com isso, porque assim, a partir da hora que a cliente saiu do salão, quem vai conviver com aquele visual é ela. Claro. Entende? Aham. Ela que vai se olhar no espelho depois, todos os dias. Inclusive, existe uma frase, né, que fala assim, ó, cuide bem do seu cabelo que você usa ele 24 horas por dia. Não dá pra Não dá. Então, assim, né, é muito arriscado você chegar, sentar na minha cadeira e falar, não, eu sei o que é bom pra você. Quem sou eu pra falar isso? Né? Aí, gente, importante saber disso, tá? Porque assim, eu não te conheço, eu não conheço o seu, eu conheço você daqui, conheço você dali, mas eu não conheço como é seu dia a dia. Eu não sei como que você gosta de dormir, como você gosta de acordar. Né? E aí? Se você geralmente coloca um cabelo numa pessoa assim que depois ela chega em casa e chora. Ai, gente. Pode estar bonito, pode estar bem feito, mas não combinou com ela não gostou, porque ela não participou do processo Olha só. de escolha. E esses cursos, Cris, a gente estava conversando, né, Sim. sobre esse lance de ensinar, né? Uhum. Como é que é o professor Venâncio? Você falou que às vezes tem vontade de ir lá no cabeleireiro e ensinar. Você é muito generoso, que eu sei. Você é generoso no ensinar, né? Então, é uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas que estão comigo assim dentro de curso. Por que eu gosto de ensinar? Porque muitas vezes eu aprendo mais do que eles. Olha aí. Né? Não é um egoísmo, né? Sim. Mas sim, eu tive gente que me ajudou no início, né? Nessa situação. Por exemplo, o Eliabe me pegou aqui em Cacoal, eu era um ilustre desconhecido, e me levou para a equipe da Alpha Parf, entende? E foi o cara que me deu o start. E ele me ensinou muito, ele me ensinou não só nas questões de cabelo, ele me ensinou também muita coisa de vida, né? Dentro da profissão. E é uma coisa que eu gosto de passar para as pessoas que me dão essa oportunidade também, porque nem todos também, né? Tem muita gente que também vê o Venâncio, o profissional, como um concorrente dele. Não sou concorrente de ninguém. E nem Ser generoso, né? Porque tem é. gente que não fala assim, eu sei tudo pra mim, fica pra mim 7 chaves. Por exemplo, ó, só vou te dar um exemplo, nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas ó, dentro desse curso que o Sebrae me proporcionou durante a pandemia, eu criei essa planilha. Entendeu? E essa planilha, ela me ajudou tanto, de uma maneira tão grande, tão importante, que eu acho um egoísmo meu ficar com essa informação só para mim. Você entrega no seu curso, Entendeu? a sua planilha. Não, eu não, tipo assim, eu falo muito dela, mas uma das coisas que eu já até conversei com a Cíntia do Sebrae é que eu já me propus porque eu sei que o Sebrae cuida de uma galera aqui de cabeleireiros, né? Tem um grupo de cabeleireiros que tem uma parceria com o Sebrae. Eu já me propus de falar, Cíntia, olha o seguinte, eu tenho isso aqui que foi um presente que vocês me deram. Eu quero devolver esse presente, pode marcar um curso comigo que passo o dia inteiro, não vou cobrar nada. Traz esses caras aqui porque eles precisam saber disso aqui. Porque aquilo ali é ouro. Gente, ó, tá escutando aí, pessoal do Sebrae? Aquilo ali é ouro. Dá o WhatsApp de vocês amanhã, tá? Que eu tenho contato de todo mundo lá. Amanhã vocês vão receber este podcast. Assistam tudo. E aí, ó, continuando nesse assunto ainda, né? O que você aprendeu? Você falou que você aprende mais, né? O que você aprendeu, né, durante essa trajetória que você cresceu, tanto como profissional, que você pode, digamos assim, não é porque não existe uma dica só, não existe uma chave que abre todas as portas, né? Cada porta é uma chave. Mas que dica você daria para quem está nessa jornada, que já passou ou quer passar por um treinamento com você, que tem essa gana de crescer, que vai fazer uma trajetória diferente, mas se você pudesse dar um conselho, o que você diria? Olha, o conselho é, hoje em dia, a nossa profissão, a cabeleireira, ela é uma profissão muito dinâmica, sabe? Não é como na época que eu comecei, que era uma coisa que você aprendia o curso básico e você ficava 20 anos naquele, entendeu? Hoje não, hoje não tem como você trabalhar 2 anos da mesma maneira, sabe? Não tem como. A cada 6 meses sai uma nova coleção, se você seguir uma marca só. A cada 6 meses sai uma nova coleção. Então o conselho que eu dou, fiquem ligados, estudem o máximo que puder, entendeu? Nós aqui da nossa região, Rondônia, a gente tem uma dificuldade muito grande, que tudo é muito demorado e caro, né? Para você sair daqui, você fazer um curso. Por exemplo, às vezes você vai para São Paulo, você paga ali R$3.000 no curso, mas você paga mais 3 na passagem. Aí tem hotel, tem alimentação. Então se você não tiver 10 mil no bolso, você não faz um curso. É verdade. Entende? Então isso para nós aqui é difícil, mas a gente tem a internet, a gente tem muitas coisas, cursos online, né, que a gente pode fazer
Eu mesmo vou lançar agora, no final de abril, vou lançar um curso online de corte. Mas enfim, eu estudo todo dia. Às vezes eu chego em casa assim, a minha mulher fica braba comigo porque eu tô tão ligado nisso que eu chego em casa, eu vejo uma coisa diferente, falo, opa, peraí, o que é isso? Pá, vou lá. Converso muito com a minha equipe, com o pessoal que trabalha comigo, porque assim, as técnicas geométricas, elas são infinitas, entende? Então assim, de vez em quando eu sigo muitos caras internacionais aí, eu vejo o cara fazendo um negócio, ele fala, mas peraí, ele tá usando aquilo que eu sei de uma maneira diferente, e o resultado sai diferente. Nossa, legal, né? Então, assim, a dica que eu dou é, estuda. Hoje não tem como. Se você quiser, tem que estudar. Eu posso dar um exemplo aqui, né? Conversei esses dias atrás, até fez um curso comigo, um rapaz que trabalha com barbearia aqui. Ele quer investir na profissão dele. É um cara que tem muita visão, entendeu? Tá no início, assim, nessa situação, mas o cara já viajou para fora, não do Brasil, mas já viajou para fazer eventos dentro da área dele, que é barbearia. Tá fazendo curso comigo, né, das técnicas geométricas, porque ele quer melhorar o que ele já faz. Então, basicamente é isso. Se o cara não for atrás, ele vai ficar para trás. É fácil. A gente é eterno aluno, né? Não tem como. Não tem como. Teve algum momento, assim, fala pra nós, assim, um pouquinho. Você já pensou em desistir? Uau! Fraquejar? Vou parar de fazer essa profissão ou não? Olha só. Eu vejo muito amor no que você faz, então é uma curiosidade. É um dom, né? É assim, a gente é humano, né? Então, assim, antes de tudo, a gente é humano. A gente é pessoa, a gente é forte, a gente é foco. Pô, desistir? Já pensei. Várias vezes. Foi emocionante. Só que a primeira coisa que vem pra mim, né? É que tem muita gente que depende de mim. Né? Então, assim, se não for por mim, é pelos outros. Pelos meus filhos, sei lá, pela minha família. Ixi, eu vou emocionar aqui. Eu já tô, tá? Pode já tô emocionar. no cantinho. Cara, é muito complicado essa situação, porque assim, porque muita gente vê a gente assim como profissional e tal, e acho que o cara é intocável primeiro, né? Tipo, ele é é o top, é o não sei o quê. Primeiro que eu nunca me achei e também não gosto de pensar dessa maneira, entende? Porque eu acho que isso não pode subir para a cabeça da gente, até por conta disso, entende? Mas sim, por conta de quê? Por conta de você ser humano, por conta de você ser gente, ser de carne e osso, tem sangue na veia, sabe? E muita lágrima no olho para chorar, entendeu? Então eu já chorei muito por conta de muitas coisas, entendeu? Já entrei em depressão. Certo. Já tive depressão profunda, não sabia, eu achava que não tinha, mas eu vivi um período da minha vida, assim, uns 3 ou 4 anos, assim, que eu me agarrei no meu trabalho, entende? Inclusive, eu posso mandar um beijo aqui? Pode. Vou mandar um beijo para a doutora Fabiola, que é ela que me tirou dessa situação. Ela é maravilhosa. Entendeu? Ela que eu fiz terapia com ela há muito tempo, e ela que me trouxe de volta. Sim. Entendeu? Porque assim, foi um período muito difícil da minha vida que eu não sabia mais o que fazer. E foi pegar uma mochila, jogar nas costas e sair como um andarilho na rua. Sem rumo. Entende? Mas são coisas da vida, gente, sabe? São coisas que todo mundo passa. Se não passa, glória a Deus. Entendeu? Se não passa, glória a Deus. Falando em glória a Deus, o Venâncio é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito grande, né? E aqui a gente não está falando de uma religião específica, a gente está falando de espiritualidade, né, Venâncio? Isso te segurou também, te ancorou? Com certeza. Sabe assim, tipo, é uma das coisas assim que eu nunca abri mão depois que eu conheci Jesus em 2013. E de lá para cá, meu dia a dia é dele, entende? Eu não saio de casa sem entregar meu dia, minha vida, minha família para ele, sabe? É dele, não sou de ninguém. Né? Então, assim, isso, não é que isso me ajudou, é que isso foi a diferença, entende? Tá, a doutora Fabíola fez um puta de um trabalho comigo, mas ela também é espiritual,
entende? Então, assim, eu creio que tudo se juntou a coisa, essas situações para me levar àquela primeira conversa, sabe? Enfim, Deus cuida da gente de uma maneira, assim, impressionante. É verdade. Não tem palavra para descrever esse tipo de coisa. Mas depois, assim, de tudo depois de tudo que eu passei nesse sentido, assim, que eu falei, não, agora não vou mais desistir, agora eu vou pra cima e tal, não sei o quê. Foi uma sequência de acontecimentos que me fortaleceu, entende? Hoje eu sei que dentro dessa maneira de pensar, dessa maneira de viver, sou muito mais forte do que antes, entende? Porque isso tudo me deu lição, várias lições. Tanto é que, por exemplo, se acontecesse isso na época da pandemia, eu não sei o que teria sido. Mas quando veio a pandemia, que aconteceu, todas as coisas negativas que aconteceram na minha vida, aí eu tô falando financeiro, entendeu? Porque eu fiquei com um monte de coisa atrasada, porque eu não tinha dinheiro. Poxa, se eu trabalho, eu ganho, se eu não trabalho, eu não ganho. Eu fiquei muito tempo sem trabalhar, com prejuízo financeiro grande, muito grande, entendeu? Que passei 2 anos pagando. 2 anos, aí tipo, assim, era muito engraçado, porque eu olhava aquela planilha que eu mencionei, né? Depois que já estava tudo jogado nela, porque quando eu joguei tudo nela, eu tomei um susto, né? Eu falei, gente do céu. Aí o engraçado era o seguinte, é que eu chegava assim e falava, ó, você eu vou pagar, você não. Eu elegia as contas, né? Mas era o que tinha de ser feito. Então, assim, dentro dessa situação, da questão da espiritualidade, nessa época eu não teria passado sem. Isso é fato. Não teria passado sem. Deus é Deus dos detalhes, né? É verdade. E você falou do curso online, vou retomar um pouquinho. Você vai dar um curso online, é isso mesmo? Para quem está assistindo, como é que é para participar desse curso? Como é que vai ser? Conta aí um pouquinho. Olha só, o projeto é o seguinte, eu conheci um pessoal lá de São Paulo, o Gustavo, acho que ele deve estar até assistindo a gente, um abração para ele. E eu já tinha um projeto, né, de fazer esse trabalho. E aí a gente foi conversando, a gente se conheceu pela internet, contatos, né? E aí a gente foi conversando e deu o insight de fazer esse trabalho. Ele é um lançador, né? Ele trabalha com lançamentos. E ele falou, cara, você tem tanta informação, você tem tanta coisa para mostrar, para passar, que isso não pode ficar para você, entende? Então ele me deu essa ideia, a gente começou a amadurecer e resolvemos fazer. Então como funciona? Eu estou gravando, eu vou gravar o último vídeo amanhã, do último corte, e nós vamos lançar de cara 4 cortes, né? Assim, passo a passo, um vídeo. Ele vai ser dublado por mim mesmo, né? Então durante o corte eu não falo, eu vou narrar o corte, né? E bem passo a passo, desde a divisão, tudo, explicando tudo certinho, secagem e tal, e também falando das técnicas, né? Porque esse é o máximo que dá para fazer com as técnicas geométricas num curso online, porque senão ele ficaria muito maçante, sabe? Ficaria muito cansativo para a pessoa ver aquelas explicações, porque não tem como perguntar. Então a parte teórica não tem como ser feita, entende? Mas a parte prática dá para fazer, porque tipo, depois que ele subir, o cabeleireiro lá que comprar o curso, ele vai ter 1 ano, acho que 1 ano, 2 anos que nós vamos deixar rodando, né? Disponível. Então ele vai ter 1 ano para olhar e memorizar aquilo, entende? Então ele vai conseguir fazer com certeza. Então nesse trabalho aí nós vamos fazer 2 clássicos, né? Um corte em linha, que é o famoso Chanel, que é o gente vê no Chanel a gente chama de linha quadrada, e a linha triangular, que a linha triangular é o famoso Chanel de bico, né? Que é o mais conhecido. E eu vou fazer 2 criativos também, todos eles usando as técnicas geométricas. Os 2 criativos, inclusive eu fiz um ontem, segunda-feira, desculpa, eu gravei, esse próximo agora vai ser o Bob, o Chanel. É para quem já é cabeleireiro. Isso é para quem já é cabeleireiro. Não é para quem é. E também para quem ainda não tem
total conhecimento da técnica, vai ser uma boa introdução, entende? Agora, assim, dá para parar nisso? Não dá para parar nisso. Ele vai ser uma introdução, mas quem comprar, depois eu sempre eu aconselho a depois fazer o curso completo, né? Tipo assim, escolher uma escola, aqui tem a BW Academy do Rio de Janeiro, que eu também sou instrutor deles, que também não, eu posso dizer que é a única que é fiel às técnicas geométricas de Londres, entendeu? Porque todas as outras pegou e fez uma adaptação para o Brasil, né? Então eles mudaram termos técnicos, fizeram umas coisas assim que se você fizer o curso com eles e fazer em Londres, parece que são dois cursos diferentes, entendeu? O nosso aqui não, da BW não, o que fez aqui, a única coisa que vai mudar vai ser a língua, né? A linguagem. Tem muita história, gente. Jornada do Cabeleireiro Internacional, estamos fazendo jus, né, Cris? Não tá? Estamos fazendo jus. Quem concorda? Gente, olha esse concorda. Olha o cabelo. Eu tô muito elegante. Eu passo na rua e falo assim, nossa. É baile, minha mãe que fez. É internacional, bem, dá licença. Deixa eu te falar, uma curiosidade. Prometo que é última. Tá. Tô muito curiosa hoje. Tá bom. Tô fora, não tô seguindo, né? Eu não tô seguindo o script, mas, curiosidade. Existe, para cortar o cabelo, uma tesoura simplesinha faz ou tem que ter uma tesoura? O que você acha? Isso é importante, Cris. É uma pergunta que ninguém pensa, né? Assim. Tem a tesoura de R$100 e tem a de R$5.000. Vamos combinar, né? E aí? Funciona da seguinte forma. Todas as tesouras vão cortar, entende? Só que quando você se fala de técnicas geométricas, aqui a gente fala técnica geométrica, mas na verdade ela é técnica geométrica de precisão, né? Então, para você conseguir essa de precisão, significa você fazer uma linha de um bob sem nenhum fio fora do lugar. E qual tesoura vai proporcionar isso? São todas? Não. Infelizmente não. Então, assim, existe muita diferença entre uma tesoura de 100, uma tesoura de 1.000, uma tesoura de 5.000, uma tesoura de 15.000. Ou, entende? Bem. Então, assim, tem tem preços e preços, entendeu? Na verdade, eu não falo de preço, eu falo de valor, porque, sinceramente, se você pega uma tesoura mais, digamos, mais humilde, né? Ela não vai te dar a mesma precisão. Vai mastigar ali. Ela pode não mastigar, mas ela escorrega o cabelo, entendeu? Ela escorrega o cabelo e ela não vai te dar aquela precisão que aquele corte ele necessita para chegar nesse ponto. Então, sim, existem marcas de tesouras hoje que chega a ter. Eu conheço uma, até declinei de comprar uma porque eu pedi para fazer o orçamento, ela vem do Japão. E eu achei que eu ia pagar mais ou menos o que eu pago nessas minhas já, aqui no valor aí de 5.000, 6.000 e pouco. Né? Tesoura, tá? As minhas tesouras estão nesse valor. Meu Deus, estão de volta. E aí eu quero deixar bem claro, isso não é querer aparecer, não é querer nada, entende? É que assim, exatamente. Eu não faria os cortes que eu faço, na precisão que eu faço, com uma tesoura normal. Você não sabia disso, você está assistindo. Para você ter uma ideia, eu não gosto de falar de marcas, mas digamos, um pente que eu uso, que é da Yes Park, ele custa R$180. Uma minha prancha, uma cliente agora trouxe para mim, que é a outra que eu tinha trazido de Londres, ela queimou, ela trouxe dos Estados Unidos, eu paguei R$1.700 por uma prancha. Um secador, 1.000 e poucos. O secador da Dyson hoje, que acho que você chegou a ver ele lá, né? Um secador da Dyson hoje, que é aquele secador que não tem motor, ele é tipo uma turbina, ele custa mais de 4.000. Entendeu? A tesoura da Mizutani, hoje, você não compra a mais barata por menos de R$4.000. Entende? Então, assim, são situações que você ao passo que você vai crescendo na sua profissão, você vai crescendo isso também. Você não vai ser um iniciante com uma tesoura de 5.000. Não tem? Você tem que guardar no cofre, aquele cofre de R$100. Tem que guardar na sua tesoura. Entendeu? E aí você começa. Porque tudo está encaixado. Cada degrau que você sobe na sua profissão, isso sobe também. Entende? Eu tô brincando, gente, mas é instrumento de trabalho, não é Exatamente. verdade? É instrumento de trabalho. Exatamente. Gente. Né? Você vai. O mais legal, assim,
que é, você falou, você vai subindo os degraus e também tem os equipamentos que te acompanham, Exatamente, né? você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar para poder entregar aquela qualidade, Porque né? parece uma situação assim, parece que se a partir do nível que você sobe, se você continuar com aquele material embaixo, um material assim que não é da altura do nível que você está na sua profissão, sabe por quê? Que você sai do seu salão, digamos assim, no seu salão você pode usar o que você quiser. Mas a partir da hora que você sai do seu salão e você vai fazer uma apresentação num palco de show, você chega lá, você só pega as feras. As feras só tem coisa boa. Sim. Não que a sua no salão não seja boa, mas ela pode ser né? Uhum. Como um músico, por exemplo, um músico famoso, ele não usa instrumento ruim. Ele não usa instrumento barato. Entendeu? Então, assim, se você vai tocar com um cara que é bom, um bom cantor, você tem que ter um bom instrumento. Senão você nem é contratado, você sabia disso? Sim. Se o cara você pode ser o melhor músico. Ou você vai ter que alugar um instrumento à altura do cara que o cara quer, ou você não toca com ele. Basicamente é isso. Entende? Não que isso aconteça na nossa profissão, mas você se obriga. Eu me obriguei, porque quando eu vi o material que os amigos meus têm lá, o Eliabe Moreira, o Miral Rodrigues, trabalha no JK, no estúdio W do JK em São Paulo, o Paulo Civita. Quando eu chego perto dos caras, assim, eu vejo o material deles e eu não tenho igual, eu falo, peraí, entende? Você tem que ter, você se obriga a ter. Ou então você fica só no salão. Sim. É uma questão de escolha. Então você sabe assim, se você quer subir o nível, você tem que subir o nível completo dos materiais também, do seu material de trabalho. Se você quer comprar um carro novo, entendeu? Você vai sair de um carro usado, o seu carro lá, você vai querer um carro novo melhor, não é isso? Uhum. Geralmente você não compra um carro novo igual que você tem. Sim. Você compra sempre o melhor, é basicamente isso. Os upgrades da vida, né? Exatamente. Quanto tempo, Cris, de pós? Quanto que tá um guarde? 1h. 1h14 1 hora e 14 Acredito que deu uma hora Olha, já, e 14. Tão Parece. gostoso que tá. Também Gostoso, né? Nossa, eu tô adorando. Olha. Oi? 199 pessoas. Ó, 199. Olha, 200 pessoas. Perguntei a hora, porque eu tenho uma perguntinha para fazer. Não sei se você tá dando, mas a minha é rápida. Ah, Né, Venâncio, você já deve ter ouvido muitas histórias de mulheres, principalmente que você atende, principalmente mulheres, né? Uhum. De transformação da autoestima. Uhum. Isso é muito importante, porque a gente está falando de cabelo, e para a mulher, o cabelo, a moldura do rosto, a nossa autoestima é totalmente regulada pela nossa aparência. Mulher é muito assim, a gente funciona assim, né? Você já ouviu muitas histórias de que, depois que eu conheci você, que você está cuidando do meu cabelo, você mudou minha autoestima, melhorou, transformou a vida. Você percebe que isso acontece com muitas mulheres? Como é que é isso? Percebo sim. Funciona assim. A partir do momento, isso acontece comigo, tá? Estou falando de mim nesse caso, das minhas experiências. A maioria das clientes que eu tenho, elas têm acima de 20 anos já, comigo, né? A maioria. Eu posso colocar 80% das Tem mais. por exemplo. A 80% das clientes que eu atendo, eu já atendo há mais de 20 anos. Mas aconteceram várias histórias, assim, de, digamos, 5 anos para cá, né? Uma delas, eu até recebi uma mensagem no WhatsApp que ela escreveu assim para mim: você não corta seu cabelo, você eleva a autoestima das pessoas, entende? Sim, é uma coisa que eu já sei, mas aquilo para mim foi tão impactante, porque eu não esperava aquilo daquela pessoa, né? Porque ela é uma pessoa assim mais, sei lá, mais conservadora, pessoa assim, sabe? Que eu durante esses quase 40 anos de profissão, eu conheço muito o jeito de ser das mulheres, porque eu lido com isso todos os dias. Então, assim, eu sei quando ela tá bem, quando ela não tá, e eu reconheço, assim, por exemplo, eu tenho hoje um feeling tão forte nisso aí, se ela chega, eu sei se ela quer conversar ou não. Eu sei que se ela quer se abrir ou não. Já aconteceu comigo, por exemplo, de fazer o cabelo e foi ficar 5 horas conversando com a cliente. Ela começou a abrir os problemas dela para mim. E a gente foi conversando, eu dando conselho. Nem sabia se eu podia, mas, entendeu? Eu vi que ela queria se abrir com alguém. Então, assim, ela chorou e conversamos, saiu cliente até hoje.
E aconteceu também, assim, de outras pessoas também, além dessa, de chegar para mim e falar, olha, muito obrigado por você cuidar tão bem do meu cabelo, que eu tô no salão aqui em São Paulo, pessoas que podem ir em qualquer salão do mundo, sabe? E estou aqui em São Paulo e as pessoas elogiaram tanto o meu cabelo que eu estou te agradecendo. Eu estou mandando essa mensagem para ser grato a você, pelo jeito que você cuida. Então, isso sim, você vê, né, que você consegue, sim, trabalhar a autoestima dessas pessoas, né, para mais, graças a Deus. Enfim, isso acontece todo dia. E é gratificante, né? É muito gratificante. Tipo Isso, assim, você terminou o cabelo, aí você vê aquele sorriso. com certeza. Olha, Aí você falou, não precisa falar mais você sabe, nada, você né? sabe o segredo disso? É assim, é o meu segredo, que hoje eu vou revelar para todo mundo. Ai, tararará. Eu não faço cabelo para minha cliente. Eu faço cabelo para mim. Uau, Entendi. explica aí, troca em miúdos. Se você for para lá, se você for fazer um cabelo comigo hoje, eu vou fazer o cabelo em você, não que eu seja mulher, mas eu vou fazer o cabelo em você como eu gostaria que fizesse em mim. Olha, Entendeu? gente, isso é excelente. Então, assim, eu olho o cabelo, aí a cliente sai super satisfeita, olha, né, putz, eu gostei, amei, não sei o quê. Só que eu olho assim e falo, cara, eu posso melhorar isso. Na próxima é melhor. E na próxima é melhor mesmo. Sim. Entende? Então, assim, a minha satisfação não está na questão de só satisfazer cliente. Porque a partir da hora que eu só satisfazer cliente, eu vou ficar parado no tempo. Entende? Porque a cliente, ela tá ali, ela tem um desejo. Só que o desejo dela, ela tem que ser superado. Você não pode só entregar o que ela quer. Você tem que fazer a cliente ter uma experiência com você. Entende? E essa experiência que é o segredo. E essa experiência, ela só acontece quando eu faço o cabelo pra mim. Pra mim olhar lá e falar, puta, eu tô orgulhoso desse cabelo, mas eu posso melhorar. Olha, Cris, o que ele vai plantar no seu cabelo? Meu Deus. Então, assim, pra mim, é uma coisa que... Já saí de lá balançando o cabelo, sabe? Quando você sai saltitante, assim, né? É. Coisa que eu trago pra mim, sabe? Tipo, uma coisa que, você sabe, assim, pô, muita gente elogia meu Instagram por conta das fotos e tal. E é uma das coisas que eu não gosto de fazer, sinceramente. Eu não gosto de tirar foto dos cabelos que eu faço. Não gosta? Não. Por quê? Porque as fotos, elas nunca saem do jeito que o cabelo sai de verdade. Ah, Sai sempre a mim. quem? Sai quem? Imagina se saísse além. Então, assim, não, sinceramente, eu não gosto. Eu faço porque o Instagram hoje, ele é um currículo de todo profissional. Entendeu? Hoje, se você for fazer qualquer teste, qualquer salão, a primeira coisa que eles fazem, qual o seu Instagram? Aí vai lá no seu Instagram, fuça tudo para saber se você é bom ou não. Entende? Então, aí é que entra essa situação, sabe? Tem muita gente que é muito bom de Instagram, mas não é tão bom no cabelo, né? Aí faz fotos com muitos filtros. Você pode olhar minhas fotos ali, não tem filtro. Não faço filtro para não tirar a originalidade daquilo que eu fiz. Mas, mesmo assim, eu ainda não sou satisfeito com as fotos que eu faço. Entende? É que você é bem perfeccionista, pelo jeito, né? Eu acho que assim, eu acho que não é uma questão do perfeccionismo em si, é uma questão de muita cobrança. Eu me cobro muito. Me cobro muito, sabe? Essa questão de tipo, olha, eu posso melhorar naquilo, não é porque eu não gostei do cabelo, sabe? Mas é que eu falo, pô, mas você sabe tanto. Você pode ser melhor que isso. Todo assim, sabe? Trabalhei hoje, amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Entendeu? Porque senão eu vou parar. A hora que eu não fizer isso, eu vou ficar estagnado. E aí, Cris, olha aí. Esse é o segredo, por Tá vendo? durar tanto tempo na profissão, É. não é? É, E ele sempre tá reinventando todo dia. Esse é o segredo. com certeza. Ah, eu amei. O que vocês acharam? Eu achei que tem muita história para contar. Vou fazer mais um, na verdade. Tem algumas podcasts. Eu tenho dúvidas ainda para falar, negócio de tomando água aqui, a hidratação, importante da hidratação para o rio. Essas questões mais específicas, mais técnicas, a gente pode aprofundar. Porque hoje a gente quis contar histórias da sua vida, porque você está indo nessa jornada para o Chile agora, levando aí esse conhecimento do mundo. Volta aqui, ligado, do Chile, contar. Vamos conversar sobre Trazer o vinho, né? A gente isso. Ó,
Tem gente na live, Gustavo Cato, Isadora, Ezequias Gonçalves, Josimar, o pessoal tá mandando, falou, ó, valeu, ótimo, Que excelente. bom. Um abraço pro Gustavo. O Gustavo é meu parceiro lá de São Paulo, tá? Olha aí. Que vai fazer esse lançamento. Ele tá assistindo, gente. Ó, Gustavo, manda pergunta aí. Palavras finais, quer falar alguma coisa? Diga aí pra nós, assim. Eu não vou dizer assim, eu não vou colocar a palavra final, vou colocar uma reticências, porque, né? Legal. Sempre continua. Cara, assim, primeiro de tudo, agradecer a Deus, né, que Ele é o que é o motivo de tudo na nossa vida. É o motivo de estar aqui hoje, conhecer tantas pessoas boas, tantas pessoas queridas, sabe, assim, ao longo da minha vida, eu posso dizer que tudo que tem acontecido comigo, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer é por permissão ou vontade dele. E eu sou muito grato a isso, porque durante toda a minha vida, 99% das coisas que aconteceram foram coisas boas, entende? Principalmente em termos de... Eu sou um cara muito abençoado em pessoas, sabe? Porque raramente aconteceu de atravessar uma pessoa que não valesse a pena na minha vida, entendeu? Então, assim, muita gente fala que isso é o que a gente atrai, né? Também eu acho que isso, muitas coisas da gente, não por atrair, mas por plantar coisas que vai levar a essa direção, né? Fazer suas escolhas, né? São sempre dois caminhos, você escolhe um caminho e você abre mão do outro. E muitas vezes a gente faz escolha errada, né? Mas, de qualquer maneira, você escolhendo errado ou escolhendo certo, ele sempre tá lá para te apoiar. E é isso que eu falo sempre pros meus filhos, sabe? Tipo assim, cara, você tá começando a sua vida agora. Eu falo isso pro meu filho e minha filha. Eu falo, Vinícius, Bárbara, vocês estão começando a vida de vocês agora. Eu não vou tomar decisão por vocês, porque é a vida de vocês. Não sou eu que vou viver a vida de vocês. Mas em qualquer decisão que vocês tomarem, com relação à sua profissão, com relação a tudo, eu vou estar sempre apoiando vocês. Mas não sou eu que vou escolher. Então, ó, escolhe bem, porque lá na frente você vai colher os frutos dessa sua escolha. Então é o que eu trago para mim, sim, sabe? Porém, tem toda essa questão, assim, sabe? Do lado espiritual, do lado, tipo assim, um exemplo foi como a gente se conheceu. Foi. Há pouco tempo atrás, cara, eu cheguei, ela começou a conversar, mas parecia que a gente já tinha 30 anos de amizade. Foi mesmo, a Entende? conexão, né? Isso, se não for de Deus, Não tem outra não palavra. tem outra palavra para explicar isso, entende? Então, assim, as pessoas certas na hora certa. O Gustavo, eu não conheço o Gustavo pessoalmente. A gente começa a conversar, a gente não para. Entende? Tem que falar, peraí, desliga o telefone, cara, entende? Porque, sabe, a Carol, encontrei a Carol lá em Florianópolis, sabe, assim, passamos anos sem se ver, um dia tá lá, outro dia tô cortando o cabelo da Carol na TV, no lugar, ao vivo, entende? Gente. São essas coisas assim. Não, é que não tem. Então, são essas coisas assim que acontecem na vida da gente que você não consegue explicar, entende? Olha, O sobrenatural de Deus. Deus rege tudo mesmo, a nossa vida, né? E aí, assim, agradecer, claro, essa oportunidade de vocês estarem aqui comigo, entende? Assim, de vocês terem aberto a podcast para que eu viesse aqui, que eu acho que muita gente hoje vai ver um lado do Venâncio que ninguém conhecia, né? Ou poucas conheciam, enfim. Sabe, tipo, de coração mesmo, eu tô muito feliz de ter participado desse podcast, quero outras vezes, vamos marcar sim outro para Eu quero depois do cheiro. Quero saber, Deus. É o meu ou o seu, Cris? Vamos fazer um Ao vivo, olha só. Deus. É verdade. Então, eu fazia o chá. Eu saía
Era uma época, gente, eu trabalhava em TV, eu não tinha tempo de cuidar de cabelo, arrumar cabelo. Agora eu voltei com a qual há pouco tempo. Mas deixa comigo que eu vou voltar a você. Mas, gente, o meu cabelo, o corte que ele fazia, eu não precisava fazer nada. Era lavou, tá sempre, tá? Sem pensar nisso. Eu lancei desafio. Eu lancei desafio. Tá Vai, deixa o desafio pro pessoal escolher qual das duas. Mas é pra Já pensou? É pra tá, né? Ai, Né, Venâncio? Tô pronto. Você prefere, né? Não, na verdade, não tem esse preferir. Ele só falou. se eu não cortar pontinho, o povo já vai pôr meu nome. Não, corta 2 dedos, mas ficou bonito. Ah, não, ficou lindo meu cabelo. Valorizou. Ô, gente, tá no fim. Ah, que pena, né? Tava bom. Mas olha, tinha que estar o Venâncio aqui, excelente profissional, que carrega Cacoal pro Brasil afora, né? Pro mundo, né? Pro Chile, pra Europa, é isso aí, gente. Os caras aí. Chique. Eu acho muito chique. E esse negócio de chique aí também, né, Venâncio? Você falou que você não tem essa coisa, assim, embora as pessoas vejam com todo um status, né? Você é uma pessoa muito acessível, a gente percebe isso, né? Na verdade, isso aí é uma coisa que eu preciso desmistificar aqui em Gaguá, sabe? Exatamente. Porque assim, muita gente acha que, porque lá é muito caro, que não sei o quê. Não, não é bem assim, sabe? Eu procuro ser o mais acessível possível, não... meus preços são justos, entende? Não é uma coisa assim que... É tudo minimamente calculado, entende? Nada ali não é... É claro que assim, pensando como empreendedor, você nunca vai fazer um trabalho para tomar prejuízo. Porém, você não pode também fazer uma coisa para explorar, entende? Então assim, tem que ser justo, tem que ser um preço alcançável, né? Para que pelo menos a maior parte da população possa pagar. E também tem que ser uma coisa que te dê, que cubra seus custos e te dê um lucro, porque senão a gente não vive, né? Olhando assim pelo lado empreendedor, né? Não tem como ser diferente. Por mim, falando sério, se eu fosse olhar só pelo lado profissional, eu faria de graça. Olha, gente, quando o profissional fala isso, é porque ele realmente tem o dom, tá? Entendeu? Tem Mas dom. é verdade. Porque ele tem tanto dom que ele tem tanto prazer em fazer, né? Gente, vale super a pena. Vai. Sem dizer que eu fiquei lá o tempo todo a gente conversando, Carol. Pensei, que delícia. Que Você vira um torrente E também tem uma coisa muito legal assim que eu vejo e eu aprendi durante o tempo, que o meu atendimento ele é muito personalizado, ele é o que a gente chama hoje de atendimento humanizado, né? Por exemplo, eu no máximo, quando eu estou fazendo uma química, eu atendo mais uma pessoa naquele intervalo, mas eu nunca coloco aquele monte de gente para ficar atendendo aquele monte de gente e não dar atenção para ninguém, sabe? Porque eu penso assim, eu sempre falei isso assim para uma galera que já trabalhou comigo antes, eu falo, olha, na hora que uma cliente senta na minha cadeira, para mim, ela é a pessoa mais importante do mundo. Primeiro, ela me escolheu. Segundo, ela está gastando o dinheiro dela comigo. Terceiro, ela está gastando o tempo dela comigo. Ela podia estar em qualquer lugar, mas ela está ali. Então ela merece, no mínimo, esse respeito, sabe? De você estar ali e dar toda a sua atenção para ela. Entendeu? Então, no mínimo, assim, tipo, como eu tenho outras, a minha esposa também trabalha junto comigo, ela me ajuda ali nesse sentido. Quando tá no intervalo que eu coloco lá o timerzinho para marcar o tempo daquele cabelo, eu sei que eu posso, com segurança, atender outra pessoa. Agora, quando é um trabalho mais delicado, eu não marco ninguém, é só ela. É uma manhã toda só com uma pessoa? Sim, é uma manhã toda só com uma pessoa. Mas você não ganharia mais dinheiro se você atendesse mais 3, se você colocasse 2, 3 auxiliares ali para você atender mais 3, 4 pessoas, ganharia. Mas eu não estou ali só por dinheiro. Eu estou ali para proporcionar aquela experiência que a gente falou para o cliente, entendeu? Então, assim, hoje não é o meu foco esse, sabe, de estourar de ganhar dinheiro. Eu quero ter o suficiente, entendeu? E para que as pessoas possam ter essas experiências e querer voltar, entende? É isso. É um prazer, né? É um prazer. Obrigada, Venâncio. Obrigadão a vocês, tá? Por essa oportunidade. Obrigadão a quem tá com a gente até agora, tá? Foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado e depois a gente faz mais um, tá? Olha aí. Cortar um cabelo, eu já fiz o desafio. É isso aí. Olha aí, a gente tem vários desafios lançados aqui
para o Venâncio voltar no nosso Comunica Mais podcast. A gente agradece a sua presença. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.